Lá, meu irmão, vamos continuar a nossa série. Sejam cheios do Espírito Santo. Olha, eu não sei você, mas desde quando eu comecei a ensinar sobre o Espírito Santo nessa série, eu estou mais aleluiado. Eu falei para vocês quarta-feira passada, não sei se foi quarta-feira, se foi domingo, eu já preguei essa mensagem 3 vezes já. Em qual dos cultos que eu falei isso? Mas eu estava perguntando se vocês, quando ouvem sobre o Espírito Santo, vocês ficam mais aleluiados. Você sabe o que é ficar mais aleluiado? Quem sabe o que é ficar mais aleluiado? É, isso aí, ficar mais aleluia. Aleluia. Fica mais fervoroso. Fica com o coração cheio de expectativa no mover de Deus. Fica mais ativo, mais avivado, mais no manto. Aleluiado é como os irmãos do manto da igreja pentecostal. Aí a gente é aleluiado. E quanto mais eu penso no Espírito Santo para ministrar essa série, quanto mais eu medito em textos sobre o Espírito Santo, mais o meu coração tem ficado fervoroso e com muita expectativa para vir aqui ensinar para vocês. Na semana passada, nós começamos a sair de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e hoje a gente ainda vai continuar ali entre o capítulo 1, vamos começar a pensar algumas coisas do capítulo 2, um verso apenas, porque assim, quanto mais eu leio, mais verdades saltam diante dos meus olhos, e eu volto de novo para o capítulo 1. Então abra sua Bíblia comigo lá no capítulo 1, nós vamos ler hoje, primeiro verso, que nós vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Enquanto eu estava ali, preparando para vir aqui ministrar para vocês, me saltou o coração uma frase do grande avivalista John Wesley. John Wesley, ele dizia assim para os discípulos dele, para aqueles que estavam na sua escola de pastores, escola de discípulos, escola de pregadores, ele dizia assim: olha, coloque fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Ele falava isso para os seus discípulos que estavam sendo treinados por ele para serem pregadores do Evangelho. Ele dizia: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo. E aí me saltou essa frase ao coração, que esses são dias de nós decidirmos. Ou a gente coloca fogo no nosso sermão, pastores, presta atenção no que eu estou dizendo, ou a gente coloca fogo no nosso sermão, ou a gente joga o nosso sermão no fogo. Porque nós estamos em um momento que o Senhor está nos chamando a confiar, a se lançar, a ter mais expectativa no mover do Espírito Santo. Então, se ao pregarmos nós não tivermos expectativa que o Espírito Santo venha, então aquele sermão não deveria nem ser pregado. Mas o que isso tem a ver com você que não é um pregador de púlpito do Evangelho? Tem tudo a ver, porque sermão aqui significa um plano. É quando você organiza algo. Então, para você seria, ou você coloca fogo nos seus planos, ou você joga os seus planos no fogo. Mas não aceite continuar sem que tudo que você está envolvido hoje seja cheio da presença do Espírito Santo. Não aceite continuar tendo um bom plano. Um bom plano sem o poder do Espírito Santo não é um bom plano. É um problema. É um problema. Você precisa colocar tudo que você está fazendo no óleo do Espírito, na presença de Deus. Ter, assim, a ousadia de convidar Deus para fazer parte de tudo que você está fazendo na sua vida hoje. Se existe algo que, se você pensa assim, se eu convidar Deus, Ele não vem, então nem você deveria ir. Se existe alguma coisa que Deus não pode participar que você está fazendo hoje, é aí uma das coisas que você deve jogar no fogo. Porque se o fogo do Espírito Santo não pode vir sobre alguma coisa que você está fazendo, se o Espírito Santo, se Deus não vai se envolver com alguma coisa que você está fazendo, você deve desistir disso e jogar isso no fogo. Agora, se é possível, se Deus pode participar de qualquer coisa que você está fazendo nesse momento, qualquer coisa o quê? Não é só ministério da igreja local, não. Seu trabalho, a educação dos seus filhos. Rapaz, aonde que a gente está com a nossa cabeça quando a gente pensa
que no mundo que nós estamos vivendo hoje, dá para educar filhos sem o Espírito Santo. Dá para educar filhos só na base do chat GPT, perguntando para ele, chat GPT, o que eu faço com meu filho agora? Ele me perguntou isso, ele me perguntou aquilo. A gente está ficando muito natural, muitos crentes hoje, a vida deles não difere em nada da vida de um ímpio, nada. Eles acordam de manhã e botam os seus planos e projetos para funcionar, sem qualquer expectativa, sem nenhuma oração para que o poder de Deus venha. Educa os seus filhos só com o que aprenderam dos seus pais, e a maioria deles aprenderam um monte de coisa errada. Rapaz, seu filho está no colégio, você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo. Você não está vendo o que está acontecendo no intervalo do colégio. Você não está vendo o que o seu filho está assistindo na televisão 24 horas. Talvez você consiga controlar o celular do seu filho em casa e deve fazer isso mesmo. Mas será que você consegue controlar quem mostra o celular para ele no final da aula? Mas você tem o Espírito Santo, irmão. Você tem o Espírito Santo. Cadê, irmão? Cadê? Cadê aquelas irmãs de oração? Aquelas histórias que a gente ouvia na igreja, da irmã de oração que chega e conta, olha, meu filho chegou em casa, falou comigo que ia numa festa na casa de um amigo que era aniversário, e o amigo era da igreja, mas eu fui tomar banho. Quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou comigo, é mentira dele, é mentira, ele está com um rolezinho marcado, ele vai encontrar com a pomba gira hoje. Ele armou um plano, e ele disse para você que vai para o aniversáriozinho tranquilo do amiguinho crente, o amiguinho crente dele está na igreja agora, está orando. Então vai lá nele agora. E a mãe chega, aquela irmã do coque, e fala, Deus me revelou, Deus falou comigo. Qual foi a última vez que Deus falou comigo? Que Deus falou com você? Sobre a educação dos nossos filhos. Então, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está cheio de planos que a gente não está convidando Deus. Aí depois a gente reclama porque está dando certo. No mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está topando educar filhos sem oração. A gente está topando educar os nossos filhos sem o poder do Espírito Santo. Sem virar para os nossos filhos antes de sair de casa, vem cá, deixa eu botar a mão na sua cabeça. Hoje o Tito foi fazer prova. O Rafael estava dirigindo o carro. Primeira pergunta que eu fiz para ele, Rafael, ele ia fazer prova de inglês. Eu sei que ele é cabeçudo, que se a mãe dele não tiver orado, ele não vai. Aí a primeira pergunta que eu fiz, sua mãe orou por você? Porque se ela não tivesse orado, eu ia orar. Ele estava descendo com ele do carro, indo embora, eu encontrei com ele. Primeira pergunta que eu fiz, sua mãe orou por você? Sua mãe enfiou a mão nessa cabeçona sua e orou por você? Orou, pai. Fez assim, então amém. Então pode ir que você fez uma boa prova, porque se dependesse só de você. Precisa do Espírito Santo. Precisa de oração, irmão. E os nossos filhos têm que crescer com esse temor de Deus. Rapaz, será que os nossos filhos temem quando nós entramos no quarto para orar? Será que os nossos filhos hoje, que assim, eu não tive esse privilégio de crescer num lar cristão. Eu ouço as histórias da minha esposa. As filhas da minha sogra tinham medo do revelamento. Tinha medo da vida de oração da mãe. Meu irmão. A mãe chegava e falava, estou orando por você, viu? As pernas tremiam, Deus vai entregar. Deus vai me entregar. E entregava mesmo. Um anjo me visitou e falou que você está fazendo isso e isso. Está fazendo mesmo? Tinha temor de Deus. Respeitava a vida de oração dos pais, porque sabia que os pais eram amigos de Deus. E nós, hoje, do século 21, estamos numa situação muito pior. Já era ruim, agora está pior ainda. O ambiente está mais hostil ainda. Nós queremos criar os nossos filhos sem oração, sem que eles nos vejam que a gente fala com Deus, que a gente chega, uma coisa está tudo travado, nada está funcionando, aí nossos filhos pegam a gente orando com fervor, Deus, ajuda, paga essa conta, faz isso, traz o livramento, muda essa situação, e uma semana depois, chega uma resposta que diz que Deus fez, aí o seu filho fala, rapaz, não mexe com meu pai não, não mexe com a minha mãe não, porque ela é assim com o Espírito Santo, eu ando na linha, eu não tenho medo de ninguém, eu tenho medo da minha mãe quando ela ora. Cadê isso, irmão? Porque nós estamos educando o filho igual ímpio. Nós estamos educando o filho sem oração. Os nossos filhos não veem nossos olhos lacrimejando de amor por Jesus. Eu nunca vou esquecer, meu irmão. Há pouco tempo aqui, agora, um mês para trás,
eu estava na adoração aqui, eu faço questão de empurrar os meus filhos para o altar. Quem me observa, irmão, eu não faço nada sem intencionalidade. Nada. Quando eu trago meus filhos para aqui para frente, é que eu estou empurrando eles para a presença de Deus. Eu dou logo um jeito, quando Deus está se movendo, de catar um no braço e um no outro. E aí eu estou aqui com minha filha aqui, eu comecei a chorar na presença de Deus, cara. Comecei a chorar. Aí ela olhou para mim assim, olha, bugou a mente dela, tadinha. Que ela viu que eu estava rindo e ao mesmo tempo eu estava chorando. Ela não entendeu nada. E foi tão bonitinho que ela começou a pegar e passar a mão no meu olho assim, ó, tirando as lágrimas do meu olho. Eu falei, meu Deus, aleluia, aleluia. Meus filhos precisam me ver cheio do Espírito Santo. A minha filha precisa perguntar por que meu pai chora e ri ao mesmo tempo, quando ele canta louvores ao Deus dele. Isso é criar, fazer os nossos planos, viver a vida ordinária, banhada com a presença de Deus, irmão. Qual foi a última vez que você pegou a sua empresa, a entrada e saída, enfiou a mão assim, ó? Espírito Santo de Deus, abençoa, essa empresa é sua. Você está com medo de falar isso, né? Está com medo, né? Porque se você falar isso, Deus vai gritar, e a minha parte? É minha mesmo? É minha, mas eu não estou vendo nada, está entrando, só entra para você. Será que Deus pode mandar ver mesmo? Bota a mão lá e fala, Senhor, a empresa é tua. Aí pode ser quando você falar que a empresa é dele. Aí ele vai falar assim, eu sou o dono, então vou mandar você embora. Porque eu sou o maior devorador que tem aqui nessa empresa. É tudo sobre você. Aí ele vai sentar com você e falar assim, ó, se você não quiser ser mandado embora, ô cidadão, nós vamos organizar isso aqui, você vai ter salário agora, você vai parar de roubar a sua própria empresa. Você vai parar de viver ostentando. Você vai parar de viver com dinheiro que você não pode. Porque você quer aparecer para os outros. Acho que o Espírito Santo está falando, hein? Então assim, o Espírito Santo está aqui minha empresa. O Espírito Santo está aqui minha faculdade. A faculdade foi Deus que te deu. Foi revelação. Deus me visitou. Teve 3 testemunhas. O anjo apareceu. Isso tudo aí, irmão, estou cansado de ver. Eu não acredito que alguém recebeu uma direção de Deus para a faculdade porque fala que viu anjo, que viu aquilo, que viu não sei o que lá. Porque todo mundo vê um monte de coisa. Eu quero saber se Deus está envolvido é quando você está lá dentro. Se você continua invocando o nome do Senhor. Porque para entrar um monte de gente tem revelação. Mas para permanecer, uma semana depois já está envolvido com as coisas do mundo dentro da faculdade. Porque falta entender que o Espírito Santo quer participar de tudo. Que a pessoa, a presença de Deus, ela quer estar em tudo na sua vida. Pode ter certeza que as áreas da sua vida mais bagunçadas são as áreas que você menos acredita que Deus quer se envolver nelas. Porque se você acreditar que Deus quer se envolver, ela pode estar até uma bagunça. Mas vai se organizar com o tempo se você está invocando o nome do Senhor. Então eu vou dizer de novo o que eu disse no início. Coloque fogo nos seus planos. Ou jogue os seus planos no fogo. O que não dá para Deus consagrar, o que Deus não é bem-vindo, joga fora. A Bíblia fala, tudo que façais para a glória de Deus. Amém? O que não dá para fazer para a glória de Deus, deveria nem ser feito. Gente, se a gente entendesse... Olha, irmão, a Bíblia não é complicada. A gente que quer complicar ela, para depois a gente falar que a gente não entendeu, e é por isso que a gente não obedeceu. Mas ela é muito simples. Muito simples você tomar uma decisão do que glorifica a Deus e não glorifica. Dá para fazer para a glória de Deus? Alguém vai dar glória a Deus? Vai bendizer o nome do Senhor? Faz, veste. A sua roupinha. Ai, pastor, eu preciso de um manual. Preciso de um manual do que vestir. O que pode, o que não pode. Eu acho que essa igreja tinha que ter um manual ali na porta. Um dia a gente foi numa igreja, minha esposa tinha um padrão do tamanho da saia que tinha que ser, qual o tipo de roupa. Não, os desenhinhos das roupas. Quase que eu instituí. Que eu falei, rapaz, lá na igreja tem uns irmãos e irmãs que precisam, viu? Mas, você precisa de um manualzinho? Gente, a gente começa a criar apostila para tudo, quando a gente não entende que é básico. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. A pernona de fora. Decote no meio dos peitos. Glorifica a Deus. Não. Então não usa.
Olha assim, ó, eu lembro quando eu me converti, esses dias eu estou lembrando muito das coisas que eu aprendi quando eu me converti. Porque é impossível você falar do Espírito Santo e você não lembrar dos seus primeiros encontros com Ele. Aí eu estou lembrando de muita coisa. Nossa, eu lembro que eu chegava na frente do espelho e perguntava, tá bom, Espírito Santo? Coisa de novo convertido doido, né? Tá bom, Espírito Santo? Mas tem umas doideiras que a gente não devia abandonar. Tá bom, Espírito Santo? Tá legal. Não tá não. Tá muito ruim isso aí. Tá muito ruim. Eu trocava a roupa. E às vezes não tinha nada de indecente. Mas o Espírito Santo sabia que eu ia ter um encontro, e não é com mulher não, um encontro de ministério. Que eu ia sentar numa mesa que ia ter alguém, que aquela roupa ali não ia comunicar o que precisava comunicar. E aí, do decorrer do dia, tudo fazia sentido. Às vezes não fazia sentido nenhum. Quantas vezes eu obedeci o Espírito Santo achando que ia acontecer alguma coisa sobrenatural e não acontecia nada. Aí sabe o que eu entendi? Quando ele me pedia uma coisa, que nada acontecia, ele estava testando a minha obediência. A minha capacidade de obedecer, coisas simples. Porque quem obedece coisas simples, você pode confiar coisas grandes. Então, convida o Espírito Santo para tudo. Se para você funciona com óleo ungido, amém. Se é com óleo soja, amém. Se é com água, amém. Mas pelo amor de Deus, chega nessa sexta-feira que amanhã você não vai trabalhar, ou se a empresa é sua, você consegue entrar lá, chega lá e começa a ungir aquele lugar, começa a falar, Espírito Santo, a partir de agora você manda nesse negócio aqui. Eu quero a presença de Deus aqui sobre os meus negócios. Eu quero a presença de Deus, porque se a sua presença não vier, eu vou botar fogo nisso tudo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Então os que haviam se reunido lhe consultaram. Lembrando que aqui nós estamos no momento onde Jesus, ele estava 40 dias após a sua ressurreição, conversando com os seus discípulos. E ele estava falando das coisas do alto. Jesus estava falando de coisas profundas. Meu Deus, que conversa, hein, gente? Que conversa! Imagina só você ter um discipulado do reino em 40 dias com Jesus. Nossa, não tem dinheiro no mundo que pague uma experiência dessa, né? 40 dias Jesus falando das coisas do alto, Jesus falando de coisas profundas, Jesus falando dos planos de Deus, da implantação do reino dele na terra. 40 dias, hein? Olha o que os caras vão perguntar depois de 40 dias, Jesus falando coisas profundas. Jesus falando dos planos e projetos de Deus. 40 dias. Esse não parece comigo e com você. Deus só não mata nós porque Ele é Deus, irmão. Só não desiste da gente porque Ele é Deus. Porque eu já tinha desistido de mim mesmo, fácil. De você, então, nem se fala. Se eu desistiria de mim, se não fosse o poder de Deus, meu irmão, eu desistiria de mim. Se fosse a graça de Deus, eu desistiria de qualquer um. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram. Senhor, será que é este tempo que restaurarás o reino de Israel? Nosso Deus, cara. Aqui é um dos momentos que eu consigo sentir a indignação de Jesus. Eu consigo sentir que ele pensou assim, se eu não fosse Jesus, eu arrancava 5 dentes da boca dele. Aqui é mais ou menos quando Jesus, ele, depois de uma discussão nível baixo dos discípulos que eles levantam, Jesus vai dizer, até quando que eu vou ter que estar com vocês? Até quando eu vou ter que conviver com a incredulidade de vocês? Jesus está falando do reino. Aí eu vou te explicar o que eles perguntaram para Jesus aqui. Quando que você vem prefeito? Leia aí. Quando que você vem prefeito? Depois de tudo que Jesus falou, a pergunta foi, se é Bolsonaro ou se é Lula? Entendeu? Depois de tudo que Jesus falou, a dúvida deles foi, quem é o próximo presidente? Quando que você vai restaurar o reino de Israel? Ele está falando assim, ó, quando? Porque a ideia deles do Messias era o Messias como Davi, que se assenta no trono e liberta o povo. Mas, gente, valia essa pergunta antes, mas depois de Jesus falar 40 dias da mente de Deus, das intenções de Deus, de como que vai ser o reino de Deus, eles vêm e perguntam, Lula ou Bolsonaro? É como a gente, Deus está falando de coisas profundas que Ele quer nos usar, Deus está falando de coisas grandes que Ele quer fazer, aí a gente vira e fala, e minha namorada, chega quando?
E a promoção, chega quando? A gente vai se preocupando com coisas, irmãos, que assim, deveria estar lá embaixo na nossa lista de oração. Deveria ser algo que a gente perguntasse, depois de perguntar um monte de outras coisas, mas isso mostra onde está o nosso coração. Aí a resposta de Jesus é essa: está faltando poder na vida de vocês. A resposta de Jesus para eles eles afirmou, primeira coisa, tiradinha básica, não é da conta de vocês. Não é isso que está escrito aí? Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Não é da conta de vocês. Toma conta da vida de vocês. Vocês vão tomar conta da vida de vocês como? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, falta poder do Espírito Santo na vida de vocês. Quanto mais nós nos preocupamos com o que vestir, quanto mais nós nos preocupamos com as coisas naturais, revela o quanto nós precisamos do poder do Espírito Santo. Quando a gente não tem o poder do Espírito Santo, a gente começa a ver problema aonde são problemas menores. E a gente não vê o problema maior, que é falta o poder do Espírito Santo. O que eu quero destacar aqui? Primeiro isso que eu disse para vocês, né? Depois de 40 dias de Jesus falando sobre o reino, eles perguntam sobre coisas mais menores, como a gente sempre ou rotineiramente faz na nossa vida de comunhão com Deus. Segunda coisa, Jesus não autoriza eles irem sem poder. Por quê? Porque quem não tem poder inventa moda. Quem não tem poder do Espírito Santo vai tentar lançar mão de artifícios humanos para alcançar os seus objetivos. Quando nós não temos poder do Espírito Santo, nós vamos inventar moda. A gente vai começar a querer fazer as coisas de Deus na força do nosso braço. A gente vai querer fazer as coisas de Deus com dinheiro. A gente vai querer fazer as coisas de Deus com chave de coach. A gente vai querer fazer as coisas de Deus, se eu tiver o carro tal, eu vou ser aceito. Se eu tiver aquilo, eu vou ter acesso. Se eu tiver network com fulano, eu vou ter acesso. Quando a gente não tem poder, a gente começa a inventar moda. Aí, quando eu não tenho poder, nossa, o que falta para mim, arrumar uma noiva, uma esposa, é que eu tenho que vestir roupa de marca. Aí você começa a não prestar atenção no que você precisa, que é o seu caráter. Você começa a não prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer trabalhar. Que é na sua postura, que é na sua maneira de tratar as pessoas. Se eu tivesse roupa de marca, aí sim eu ia ter oportunidade, eu ia ter isso, eu ia ter aquilo. Uma vez eu ouvi o pastor Lucim falar que para jovens que, como é que é mesmo? Quando uma geração que não tem a marca da promessa tem que ficar se preocupando com marca de roupa. Uma geração que não tem a marca, que não tem a presença, ele tem que lançar mão de artifícios naturais para poder conseguir as coisas. Debaixo de oração, Deus vai te dar direções naturais. Às vezes em oração Deus vai falar, passa um perfuminho, está fedendo. Vamos limpar a boquinha, Deus vai te levar lá em Provérbios, você fala demais, fala pra caramba, você não deixa ninguém falar, não dá para conversar contigo, porque você só quer falar, você não quer ouvir. Deus vai chegar lá em Provérbios, vai falar para você assim, valoriza mais isso, aprende a se comportar, o Espírito Santo vai te levar nesses lugares. É totalmente diferente quando vem de uma direção do Espírito e quando vem da nossa ansiedade de querer fazer as coisas na força do nosso braço. Porque a gente viu o outro, a armadura do outro é bonita, o jeito do outro fazer é legal, aí você quer fazer porque os outros fizeram. E talvez essa não seja a prioridade de Deus para você agora. Não seja o que Deus quer trabalhar na sua vida agora. Então você precisa do poder do Espírito Santo para não inventar moda. Para não inventar moda, você precisa do poder do Espírito Santo. Tem muita coisa na sua vida que você está falando assim, está me faltando isso para romper no meu trabalho, está me faltando. Talvez está faltando o poder do Espírito Santo.
talvez esteja faltando o poder do Espírito Santo. Olha, eu olho para trás, eu lembro de um tempo que eu não tinha nem 10% das ferramentas que eu tenho hoje, dos recursos financeiros ou de mão de obra, da capacidade de conhecimento, coisas essas que foi o Senhor que foi me dando. Mas eu não tinha nada disso, eu só tinha o Espírito Santo. Eu só tinha o poder de Deus. E olha, eu vivi experiências que com certeza bugaria, que ia fritar a mente de qualquer teólogo. Eu me lembro de um dia, olha isso aqui, vou contar uma, porque senão eu conto todas, aí não tem mais nada para contar semana que vem. Eu lembro de um dia que eu e um amigo meu, a gente tomou a decisão, coisa de maluco novo convertido, que a gente não deveria abandonar. Eu fui para o monte e falei assim com meu amigo, vamos ficar 7 dias no monte. 7 dias, montamos uma barraca, ficamos 7 dias no monte, irmão. Ah, pastor, você era pentecostal? Olha, irmão, era de igreja tradicional, metodista, assim, tradicional. Mas a gente estava cheio do fogo do Espírito Santo, irmão. Aí, montei uma barraca no alto do monte, banheiro, buraco de tatu. Aí vem falar comigo de legendário, irmão. Ah, pera aí, pai. Essa escola aí eu estou dando aula. Fazer necessidade no mato, a gente fazia no monte, irmão. Isso é uma profanação, né? Para pensar, né? Para pensar, é até uma profanação. Mas a gente estava acampando lá 7 dias no monte. 7 dias no monte. Aí na hora de ir no banheiro é buraco de tatu. Coitado dos tatu. Comer. Levei um forninho, ficava lá comendo miojo com salsicha, miojo com atum, miojo com salsicha de novo. E depois com atum de novo. E miojo com miojo. 7 dias, irmão, sem tomar banho. Tudo para a glória de Deus. Primeiro dia que a gente chegou lá, não tinha televisão, não tinha celular, nada. Primeiro dia que a gente chegou lá, a gente enterrou um óleo ungido. A gente enterrou um óleo ungido, lembro até hoje. Era a segunda pessoa que me enganou na Nova Sião, era de mirra. Mas não era. Eles botam umas corzinhas lá, cada um tem. Quem já foi lá? Cada um tem uma cor. Não, é tudo a mesma coisa, óleo, ele só muda a cor. Mas eu fui lá e comprei, porque achei que era de mirra mesmo. Era um azulzinho bacana. Aí eu comprei, enterrei, eu e meu amigo, eu e Samuel. 7 dias, meu irmão, toda madrugada, debaixo das estrelas lá, e a gente lá orando no óleo. 7 dias, lendo a Bíblia, orando e buscando o Senhor. Acabou os 7 dias, eu fazia muito evangelismo na rua, e eu tudo que eu olhava assim, falava assim, nossa, esse cara é cheio do Espírito Santo. Então, deixa eu pegar um pedacinho dele aqui. Aí eu vi um cara cheio do Espírito Santo que usava uma maletinha de lado, então quem é cheio do Espírito Santo tem que usar uma maletinha de lado também. Sério, eu usava uma pastinha, imagina essa cena. Uma pastinha daquelas de evangelista da Assembleia de Deus. Aí eu vou dar um parênteses aqui. Sabe por que a gente está tendo tantos jovens hoje vazios do Espírito Santo? Porque está faltando referência de homem cheio do Espírito Santo. Está faltando referência de homem que eles olham assim e falam, rapaz, eu quero ser amigo de Deus igual esse cara. Eu quero ser amigo de Deus igual essa mulher. Hoje a molecada está, eu quero igual ele ali porque tem carro. Hoje as pessoas estão, eu não estou dizendo todas, mas tem gente hoje na igreja querendo ser pastor porque conhece o pastor tal que tem carro maneiro. Porque ele tem 100 mil seguidores no Instagram. Eu sou de um tempo, graças a Deus, que a gente queria ser igual o diácono da igreja. Diácono. Diácono era um negócio assim, ó. Cheio. Cara, bota aqui em mim. Bota aqui esse broche aqui. A gente tinha vontade de ser diácono, irmão. Hoje a gente é voluntário. Por isso que aqui a gente tem diácono. Para que o jovem olhe e fale, um dia eu quero ter uma família igual esse cara, eu quero ser cheio do Espírito Santo igual essa mulher, onde tem uma meta para olhar e falar assim, eu quero, não é o cargo, eu quero ser um homem de Deus, porque diácono, pelo menos na nossa igreja, é alguém que alcançou um lugar de testemunho, que a família é um exemplo. Não é que assovia, chupa cana e ora em línguas ao mesmo tempo, não. Pode orar em línguas também. Mas é gente que alcançou um lugar de testemunho como família. Porque eu quero que o jovem solteiro olhe e fale assim, rapaz, eu quero um dia ter a minha família igual desse cara. A gente não tem mais, com a frequência que tínhamos, essa coisa de olhar e falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo igual a ele. Olha como que esse cara prega com fervor, olha como que ele ora, as pessoas são curadas. Eu lembro que eu olhava alguém orar e alguém cair no chão e falava assim, meu Deus, o cara tem a senha.
Ele orou, a pessoa caiu cheia do Espírito Santo. A gente queria essas coisas. E lá, na época, a gente estava lá exortando. Não, e tudo bem. Não bota o seu coração nisso. Mas mal a gente sabia que o problema ia ser muito pior depois. Quem dera que hoje a gente tivesse que exortar jovem, porque está pensando nos dons do Espírito, porque ele está pensando em ser cheio de Deus igual aos outros. Vocês estão entendendo que existe um lugar onde a gente tem que colocar o coração desse jovem lá de 20 anos atrás, para que ele não fique buscando só poder. Mas esse problema era muito pequeno perto do que nós temos hoje. Porque hoje os caras não oram mais assim, eu quero ser igual o pastor tal, porque ele é cheio do Espírito Santo. O desejo é, eu quero ter o status que tem. Eu quero ter o resultado que tem. Eu quero ser inteligente igual ele é inteligente. Eu quero ter uma palavra de persuasão no Instagram igual ele tem. Mas voltando onde eu estava. Eu sou de um tempo que eu lembro disso, cara. Eu olhava e falava assim, eu quero esse negócio. Eu achava que se eu fizesse daquele jeito, ia despertar o poder. E Deus, talvez vendo a pureza do meu coração, irmão. Quantas vezes eu acessei poder com essa pureza do meu coração? Aí a pastinha assim, coloca, beleza. Porque aquela gravata também toda embolada também, não, já é demais. Aí a pastinha dá. Aí eu botava a pastinha. E irmão, a pastinha tinha Bíblia. E não era 38 igual essa daqui não, tá? Não era 38 não, era 12 pra lá, metralhadora, aquelas grandonas. Quanto maior a Bíblia, mais espiritual você era. Olha só o problema que a gente tinha, Eric. A gente tem que virar para um jovem e falar com ele, cara, para com isso, não é o tamanho da sua Bíblia. Hoje nós temos que convencer os caras a ler Bíblia. Olha o problema que a gente tinha, Eric, de virar para o jovem e falar assim, cara, para com isso, cada mês você está comprando uma Bíblia maior, cara. Porque você quer mostrar que você é espiritual. Hoje, eles nem querem carregar a Bíblia. Hoje, eles não querem nem ler a Bíblia. Aí eu botava a Bíblia naquela pastinha e ia evangelizando. Acabou os 7 dias de monte. Descemos, tomamos banho, amém? Tomamos banho e foi para o primeiro evangelismo. Eu e Samuel, estava lá no Benfica. Lá no bairro Benfica. Estou passando naquela principal do Benfica ali. Mais ou menos onde tem um churrasquinho do cara na frente do açougue. Eu estou chegando, aí tinha um cara sentado pedindo dinheiro. E não pedia dinheiro para mim não, irmão. Não pede dinheiro para mim naquele tempo não, que você ouvia a frase. Sem ouvir, pediu dinheiro, você bateu a senha. Quem é que sabe o que um crente raiz falava, ainda mais o crente raiz quebrado? Eu não tenho praia. Aí a raiz, a irmã Débora é raiz mesmo. Irmão raiz, quebrado. Se alguém pedisse dinheiro, hey, eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou, irmão. Eu posso fazer uma oração por você. Deixa eu orar por você. O cara falou isso para mim depois do monte, irmão. Aí ele pediu, né? Depois de 7 dias me meter essa, querendo dinheiro. Aí eu falei com ele, irmão, não tenho prata nem ouro. Abaixei e comecei. Pau, Jesus para dentro. Eu e Samuel. Aí perguntamos se podia orar por ele. Aí ele falou assim, pode. Na hora que a gente meteu a mão na cabeça do cara. Meteu a mão na cabeça do cara. Poucas vezes na minha vida eu vi uma possessão que fosse tão plena no sentido de realmente trazer uma mudança no físico. Porque existe opressão, existe possessão, existem níveis de possessão. E uma possessão plena mesmo, você vai ver que o rosto da pessoa fica desfigurado. Quem aqui já viu? Eu já vi uma criança de 8 anos possessa e você não tem ideia o que é 5 homens tentar segurar e não conseguir segurar, irmão. E aí, tá lá o cara endemoniado. Eu lembro que a boca dele abriu, que ficou uma coisa sinistra, assim, a boca dele ficou muito sinistra, o olhar dele sinistro, a feição dele ficou sinistra, e nós estamos que expulsa, e ele não saiu. Você vai sair? Não saio. Você vai sair sim? Não saio. Aí o Samuel, era assim, né? Quem expulsava demônio tinha mais unção. E a gente já brigou por causa disso, hein, Wesley? Hein, Flavinho? Nós já brigamos, eu lembro de fila nossa, com alguém demoniado, e eu tenho que corrigir vocês que não era para brigar na hora de expulsar demônio. Porque se um tentava expulsar o demônio não saía, o outro já gritava, ó, perdeu a chance. Minha vez, vaza. Não, mais uma vez. Não, mais uma vez não. O nome de Jesus tem poder. Se na sua boca não tem, sai fora. Próximo. Eu não estou brincando, quem aqui é crente velho sabe
Hoje em dia cai demônio na igreja, meu irmão. Parece a bomba de Hiroshima. Não fica um. Todo mundo. Cadê a irmã da intercessão? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Diácono. Socorre. Naquele tempo caía alguém endemoniado, meu amigo. Não era esse efeito de todo mundo ir embora e correr, não. Quase que matava a pessoa sufocada. Eu não estou brincando. Era um monte de gente em cima, querendo fazer escola de libertação com a pessoa, coitada. Que quando ela abriu o olho, ela não entendia o que tinha acontecido. Morri, ressuscitei, porque tem 100 pessoas à minha volta. Aí a pessoa volta, como é que volta? O que aconteceu comigo? E tá lá, 50 pessoas em volta. Caiu endemoniado, alguém vinha. Aí você tinha que virar pro cara e falar assim, irmão, olha só, que o outro já estava na fila. Vamos. Não precisa brigar. Dava fila para expulsar demônio. Todo mundo queria ter uma experiência. Mas hoje em dia as coisas é bem diferentes. Hoje em dia as pessoas têm medo. As pessoas não têm mais noção da autoridade que elas têm no nome de Jesus. Mas voltando onde eu estava, o cara ficou possesso. E na possessão ali ficou eu, Samuel. Eu tentava, não saía. Samuel tentava, não saía. Aí eu lembrei. Lembrei do quê? Ah, varão. Eu lembrei do óleo, meu irmão. Eu lembrei do óleo. Olha, Deus é testemunha. Deus é testemunha do que eu vou contar para você, irmão. Deus é testemunha. Sem exagerar em nada. Em nada. Eu sei que ofende a mente da gente, porque ofende a minha até hoje. Ofende a minha até hoje. Ofende o teólogo de hoje. O William, lá, novo convertido, ofende o teólogo de hoje. Porque eu não tenho teologia para explicar isso, cara. Se um jovem chega para mim e fala que vai fazer um trem desse, eu falo, não precisa disso. Mas lá, eu estava lá só com óleo na mão e o Espírito Santo, irmão. Peguei e virei e falei, vai sair não? Eu lembro desse jeito. Eu estava aqui assim, ó. Eu levantei e falei, capeta. Peguei, abri a pastinha e falei assim com ele, você não vai sair não? Aí ele, não vou. Eu abri a tampinha do óleozinho verde, irmão. Na hora que eu abri assim, diante de Deus, o capeta gritou assim, aí não, e pum, caiu. Liberto! Deus é testemunha, irmão. Liberto, irmão. Eu posso contar isso no domingo? Meu ministério acaba. Eu posso contar isso na internet? Vai dar problema. Imagina a chuva de comentário herege. Ei, olha só. Olha isso, irmão, desse jeito. Isso é uma das experiências, irmão. Eu tenho várias parecidas com essa. O cara caiu liberto, irmão. E o capeta, que não sabia, eu não falei pro cara endemoniado assim, eu estava com esse óleo no monte. Deixa eu te explicar. Eu fiquei 7 dias no monte, eu consagrei esse óleo aqui, agora eu vou tirar ele. Não, o cara não sabia de nada. Tem que ter sido sobrenatural. Eu só tirei o óleo e abri. Na hora que eu abri, aí não, pum, caiu de lado liberto, irmão. Aí você já sabe como é que nós ficamos, né? Hein? Aí depois Deus teve que abater nossa soberba, porque foi lá em cima. Nossa! Eu saí com a música do Dragon Ball na evolução da Forma 3, tocando no fundo. Eu senti o meu ki bater nas alturas, irmão. Na hora que o cara caiu, eu falei assim, pode vir Beelzebu, Lúcifer, pode vir quem for, que eu estou armado até os dentes com esse óleo, irmão. Olha isso, irmão. A gente contava com o poder do Espírito Santo. A gente contava com o poder do Espírito Santo e a gente tem que voltar para esse lugar, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem tem poder, irmão, quem tem poder não fica pedindo para Deus isso e aquilo para fazer. Confia na funda que tem nas mãos. A gente hoje, eu vou fechar mais negócio se eu tiver usando uma roupa cara. Eu vou ter mais acesso na comunidade empreendedora se eu tiver um baita carro. A gente hoje, para derrubar o gigante, a gente quer escolher a arma. A gente quer lançar mão das mesmas habilidades dos ímpios.
Eu não estou dizendo que você possa não ser alguém que acessa essas coisas. Mas olha, quando Davi foi enfrentar Golias, ofereceram para ele o carro do ano, ofereceram para ele a armadura, ofereceram para ele a melhor arma. Ele disse, olha, eu não funciono bem com isso aí. Eu sei funcionar com a dependência de Deus. Eu sei funcionar com a funda na mão e o Espírito Santo vai vir sobre essa funda e Deus vai fazer. Só que hoje a gente não está sabendo mais, os crentes não estão sabendo mais funcionar com o poder do Espírito Santo. Por fim, por que Jesus disse para eles, aguardem aqui, vocês precisam de poder? Então vamos lá, primeiro que eu falei, porque quem não tem poder se preocupa com coisas naturais para executar os propósitos de Deus. Segundo, quem não tem poder inventa moda. E terceiro, quem não tem poder tem medo de quem tem poderes naturais. Olha isso aqui, o que é poder natural? Fama, dinheiro, status, título. Quem não tem poder do Espírito Santo, ou tem pouco poder do Espírito Santo, pouca consciência do poder que carrega, quando você se depara com alguém que tem dinheiro, sua perna treme. Quando você se depara com alguém que tem um cargo na geografia que você trabalha, você treme. Quando você lida com alguém que tem fama, ai meu Deus, famoso. Rapaz, nós estamos numa geração, cara. Nós estamos numa geração que assim, eu não quero entrar aqui no juízo de valor, se tem que ter ou não sala VIP para resolver o problema dessa geração carnal nossa. Se tem que ter ou se não tem que ter para resolver o problema dessa geração carnal. Mas nós estamos vivendo um tempo que se um artista entra na igreja, o culto para. O culto para, isso é fato. O culto para. Se Neymar entrar aqui para sentar no culto, os besta, os idiota, para de buscar a Deus, para ir lá pedir uma foto para o Neymar. Ninguém tem uma palavra de Deus para o cara. Nós estamos vivendo um mundo que nós valorizamos essas coisas, nós somos crentes, essas pessoas deveriam querer buscar conselho com a gente. Mas nós estamos vivendo um mundo que a gente treme quando vê um famoso, pelo amor de Deus. Jogador de futebol entrou na igreja. Meu Deus, jogador do Vasco, jogador do Flamengo. Do Vasco nem tanto. Eu tinha que arrumar um problema. Jogador do Flamengo, só se tiver saidinha no final de semana. Ó, eu vou apanhar. Ainda bem que eu tenho poder do Espírito Santo para correr. Olha só, entra um jogador, todo mundo, ai meu Deus, mal sabe você. O cara nem torce pro seu time, cara. O jogador de São Paulo que entrou e você, jogador do meu time de São Paulo. Ele nem torce pro seu time. Primeira molhada que der na mão dele, ó. E você parou o seu culto, cara. Você não entendeu que você é um homem espiritual. Você deveria falar, que bom, que esse abençoado aceite Jesus hoje, tenha a vida dele transformada, que ele precisa do poder de Deus. Mas você nem lembra que ele precisa do poder de Deus, porque você valoriza tanto a vida que ele tem, que o que você quer é a vida dele. Você não entendeu quão miserável que ele é, porque ele não tem Jesus. Você não entendeu que você que tem as riquezas celestiais. Então é isso, quando a gente não tem o poder do Espírito Santo, como é que Jesus vai enviar esses caras? Eles vão ter que falar com autoridades. Eles vão ter que falar com gente de status. Eles vão ter que falar com gente famosa assim, ó. Não é de igual para igual, não, é de cima para baixo. Como um dia ofereceram para Billy Graham. Você não quer ser, não pensa em ser governador? Você não pensa em ser presidente? E é óbvio que tem pessoas que têm chamado de Deus para as esferas da política, amém? Tem pessoas que têm chamado de Deus, ok? Mas oferecendo para o Billy Graham por quê? Porque ele reunia multidões. Você não pensa, não? Ele falou assim, eu não posso me rebaixar. Não posso me rebaixar. Não, como assim? Eu não posso me rebaixar a ser governador, presidente. Eu sou embaixador. Da onde? Do reino de Deus na terra. Eu sou um pregador do evangelho de Jesus Cristo. Aleluia!
Alguém que vê valor nisso. Nós precisamos voltar para esse lugar, irmão. Aleluia. Então, se livre do medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porquanto Deus, diga comigo, porque Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de ousadia, mas de poder. Quanto mais o Espírito Santo chega, mais ousado a gente fica. Sabe por quê? Porque a gente não está nem aí porque os homens podem oferecer para nós. Sabe por quê que a nossa perna treme, às vezes, quando alguém chega com dinheiro? O que ele pode me oferecer? Eu preciso do que ele tem. Então eu tenho que me comportar, porque eu preciso que ele me perceba, eu preciso que ele me favoreça. É isso que é o problema. Quando a gente não está preenchido pelo Espírito Santo, o medo entra, porque nós estamos pensando no que os homens podem nos oferecer. Aí nós não podemos dizer o que o apóstolo Pedro disse: cabe mais a mim obedecer a Deus do que aos homens. Cheio do Espírito Santo, mesmo Pedro que negou Jesus para uma pessoa normal, andando na rua, que reconheceu que era um discípulo de Jesus, agora está lá, sendo pressionado por autoridades que podem realmente arrancar a cabeça dele, pendurar ele de cabeça para baixo, como de fato foi o final da vida dele. E ele diz: eu não posso obedecer vocês, eu tenho que agradar a Deus e obedecer ao Senhor. Eu não posso temer os homens. Um cara cheio do Espírito Santo. Pastor Daniel, você mandou o cara subir só porque deu a hora, né? Pastor Daniel, não estou te entendendo não, cara. Aí você me quebra, varão. Tô brincando, gente. O pastor Daniel quis encher o ambiente, né, pastorzão? Olha, o Espírito Santo, quando a gente está cheio da presença, nós deixamos de ser pedintes, nós deixamos de ser homens miseráveis, que todo mundo, a gente está pensando, qual acesso que eu vou ter? Sabe por que você não tem network? Porque network para você se chama sugar os outros. Network é sobre o que você quer receber de alguém. Network de verdade, que esse negócio de network foi alguém que leu a Bíblia e traduziu para você entender com a sua naturezinha e a minha carnal, algo espiritual, conexão divina, irmão. Conexão divina. Sabe por que você não tem conexões divinas? Ou, como você preferir, de uma versão mais coach para dizer, network. Porque você se relaciona com as pessoas sempre pensando no que elas podem te oferecer. E a conexão divina acontece. O network acontece quando você se relaciona com as pessoas conscientes do que você carrega e é indispensável para a vida daquela pessoa. Alguém com autoridade sabe quando alguém senta na mesa e sabe quem ele é. Alguém com autoridade, alguém com nobreza, alguém com realeza, sendo crente ou não crente. Irmão, você pode sentar com a sua calça da C&A e a sua camisa da Renner, com o seu tênis que você comprou no bazar da Dona Maria, da feira de Nossa Senhora da Aparecida. Você pode pegar essa roupa e ir para uma reunião. Claro que a roupa bem ajustadinha, tudo bonitinho, bem vestido, asseado, perfuminho, mas sem roupa cara nenhuma. Um nobre, ele bate o olho em você, ele sabe de duas coisas. Primeiro, que ele sabe que a sua roupa não é cara. E segundo, que ele sabe que você é um nobre. Ele sabe, quando você sabe quem você é, que você precisa ser promovido e que você está no lugar errado. Ele sabe quando você fala, sabe por que eu sei disso? Primeiro pela prática e na convivência, no relacionamento com pessoas. E também porque quando eu olho para a vida de Davi e de outros homens de Deus, Davi, ele não chega com a melhor roupa para Saul. Davi, ele não chega nem com a melhor história. Davi, ele não tinha experiência de guerra. Mas Davi, ele chega com uma convicção de quem ele era em Deus. E ele faz com que Saul acredite nele. Sem ter a melhor roupa, a melhor armadura, a melhor espada, mas um cara cheio de convicção de quem ele era em Deus. Quando a gente não sabe quem a gente é em Deus, quando a gente está vazio do Espírito Santo, quando a gente está vazio da presença de Deus, aí nós desconfiamos de quem nós somos. Aí nós desconfiamos do nosso potencial. Aí a gente senta na mesa, todo mundo sabe. Se não sabe, vai saber daqui a pouco quando você enfiar o pé pelas mãos. Quando você entrar em portas que você não tem condições de sustentar lá dentro, porque você não tem uma identidade restaurada. Agora, irmão, quando você
tem uma identidade em Deus, você sabe quem você é. Você senta na mesa, você começa a falar. Talvez quando você entrou, o cara até pode ter desconfiado, assim, no sentido ruim, tipo, esse cara, o lugar dele não é aqui, olha a roupa dele, olha o carro que ele chegou. Mas quando você abrir a boca, irmão, quando você abrir a boca, o cara, opa, todo mundo bem vestido na mesa, o cara já não olha mais, o cara olha para você. Da onde saiu esse cara? Da onde saiu essa mulher? Cheio do Espírito Santo, convicção no poder de Deus. Eu não sou uma farsa, Deus me chamou para estar aqui, Deus me colocou nesse lugar, aleluia. E se Deus me colocou aqui, Ele vai me dar graça. Eu não sou um impostor. Eu posso não ter o carro que esses caras têm. Eu posso não ter o dinheiro que esses caras têm. Eu posso não ter a faculdade, o doutorado que esse cara tem. Eu posso não ter isso. Eu posso não ter aquilo. Eu posso não ter pai rico. Eu posso não ter peixada. Mas eu tenho o Espírito Santo. E Deus me chamou para esse lugar. Eu tenho a concordância de Deus. Deus está comigo. Eu tenho um amém de Deus. Se eu tenho um amém de Deus, eu tenho mais do que todo mundo tem aqui. Que a gente entre nesse lugar, meu irmão. Porque Deus nos deu espírito de ousadia. E esse espírito cresce, quanto mais nós somos cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu não consigo chegar em Atos 2. Atos agora, rapidinho, eu quero ler para você, para a gente terminar. Atos capítulo 20, verso 10. Quando nós temos poder, coisas normais da nossa vida começam a se tornar sobrenaturais. Olha isso aqui. Coisas normais, que todo mundo faz. É o que eu falo muito com os obreiros aqui. Quando você está na porta da igreja ali, e você dá um sorriso para alguém, é algo que você pode fazer isso e faz na sua vida, e pessoas ímpias fazem. E talvez não, se for um ímpio, nada acontece. Mas coisas naturais, cheias do poder de Deus, aí é outra coisa, irmão. Olha isso aqui. Atos dos Apóstolos 20, 10. Contudo, deixa eu só explicar o contexto, porque senão você não vai entender. Paulo estava pregando, era um dia de quarta sem lei, porque o texto diz que Paulo pregou horas sem parar. Eu tenho base bíblica para pregar sem parar. Quando eu falo isso com a minha mulher, ela fica muito brava. Fala assim, amor, estou na Bíblia. Se Paulo pregava até que a pessoa cair da janela de sono, eu posso também. Paulo pregou horas e tinha um menino sentado na janela. E de repente ele pegou no sono. Aí eu também aprendi que eu não posso ficar ofendido com ninguém que dorme no meu sermão. Porque dormiram no de Paulo, não vão dormir no meu. Aí o cara deu uma cochilada, Eutico. Ele dormiu. Pum! Só que ele estava no alto, ele caiu. Caiu desacordado. Caiu como morto. E aí houve um desespero. E aí Paulo desce. Primeiro Paulo para a sua pregação. Eu quero muito meditar nesse texto para poder trazer uma pregação no domingo sobre esse texto. Porque ele é muito bonito. Paulo para a sua pregação. Para se importar com aquilo que estava acontecendo. Aí ele desce. Mas aqui acontece algo incrível. Paulo não faz uma oração de tipo assim, em o nome de Jesus, ressuscita agora. Não, Paulo não pega o manto e coloca sobre o menino. Paulo não fala assim, vamos todo mundo levantar um clamor. Todas essas coisas podem ser direções de Deus. Mas é lindo como que Paulo opera um milagre aqui. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e fez o quê? E o menino ressuscitou, gente. Paulo não fez nenhuma oração, irmão. Lê! Não tem uma oração, 3 versículos que ele citou. Olha o que está escrito aqui. Abraçou, declarando. Para os outros, não é para o menino. Não vos espanteis, pois sua alma vive. Paulo não falou com o menino. Paulo falou, pessoal, vocês estão com medo de quê? Está tudo bem. Como que o Paulo ressuscita o menino? Um abraço, algo natural, que um monte de gente faz. Mas quando você faz cheio do Espírito Santo,
Nosso Deus, aleluia. E agora, estou lembrando, Daniel, da história que você me contou. Agora lembrei da história que você me contou, da sua experiência de orar por alguém. Orar não, só dar um abraço em alguém e a pessoa ser curada de um problema sério na coluna. Eu não estava lembrando quando eu li esse texto, agora eu lembrei aqui no altar. Tá vendo? Acontece hoje em dia também, viu? Não é só lá com Paulo que acontece, não. Acontece com Daniel aqui, ó. Daniel, tá aí, ó. Daniel aí, ó. Ele não é Paulo, ele não é Barnabé, é o Daniel, membro aqui da igreja. Daniel, que tem as lutas como você, vive no tempo que você vive. E eu sei que se eu abrir aqui para contar testemunho, eu tenho testemunho do Eric, que já deu um abraço, os outros foi curado. Tem alguém aqui que tem testemunho assim? Algo natural, mas que quando é cheio do Espírito Santo, milagre acontece. Quem pode ser curado através de um abraço seu? Tem gente que está falando assim, Jesus, eu quero ser um grande pregador de púlpitos, de igrejas. Tá, talvez Jesus tenha isso para você. Mas e se Jesus tiver para você ser o cara que abraça e as pessoas são curadas? Eu amo gente que se torna especialista em coisas simples. Porque eu acho que a pessoa tem que ser muito crente, cara. Porque coisas mirabolantes chamam atenção demais. Aí mais gente quer. Envolve vaidade, orgulho. Mas quando eu vejo alguém, não é alguém que começou agora, alguém que está há anos fazendo uma coisa simples, confiando no poder de Deus. Eu amo gente assim. Me impacta. Me impacta a irmãzinha que há 10 anos ela sai de manhã e ela faz o mesmo evangelismo. O meu trabalho, pastor, eu gosto de evangelizar motorista de ônibus. Eu vou todo dia dar uma palavra para um motorista de ônibus. Eu faço isso há 10 anos, estou dando um exemplo aqui. Meu negócio é dar abraço, pastor. Tem gente aqui que faz outras coisas como motorista de ônibus. Né, varão? Conquista a esposa. Tem um motorista cheio do Espírito Santo e tem um motorista que só dirige. Tem um motorista cheio do Espírito Santo que casa. Aleluia. Aleluia. Mas olha só. Gente que faz coisas simples. Me lembrei o dia que o Paulo me contou, acho que foi o Paulo que me contou do cara que tem um trabalho com caminhoneiro. Você lembra disso, Paulo? Deve ter uns 4 anos que você me contou isso. Eu não esqueço, não. Eu desejo isso no meu coração, que Deus desperte pessoas aqui na nossa igreja que se tornem especialistas em coisas simples. O cara tem um trabalho que é só com motorista de caminhão. Ele junta comida, refeição e vai lá servir os motoristas de caminhão que nunca mais ele vai ver, provavelmente. Alguns deles nunca mais ele vai ver. Tem que ter um coração no reino de Deus, né? Para você evangelizar alguém que você não vai ter nem a história para contar o que aconteceu, se ele voltou para a família dele, se ele não voltou. A motivação é Jesus, irmão, porque no outro dia é o outro grupo que está lá. Ninguém vai lá na sua igreja contar testemunho que você é ungidão, que você é cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Ninguém. É atrás das cortinas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos fazendo a mesma coisa. Um especialista. Agora você olha assim, isso é muito pouco. Tem gente que começa a ser especialista em coisas simples, mas daqui a pouco começa, se coçar já. Ai, muito pouco. Ai, tem que fazer outra coisa. Tem que fazer uma coisa grande. Aí começa os outros, você é ungido, você é homem de Deus. Aí o cara já entende que está querendo dizer que ele tem que fazer mais. Que ele tem que fazer outra coisa. E a gente tem na igreja um monte de clínico geral. Porque os especialistas não querem ser especialista. Porque, pelo menos nas coisas espirituais, parece que especialista não chama muita atenção. Principalmente se for um especialista que cuida de detalhes. Mas imagina, pastor, é muito pouco. Imagina uma igreja com gente que é especialista em evangelizar os caras da bicicleta. Caiu alguém de moto aqui. Ups, liga pro cara da moto que eu só evangelizo bicicleta. Não é assim não, gente. Mas assim, o cara, a vida dele é evangelismo com bike. O outro, o negócio dele é crianças de tal a tal idade. O outro é isso. O outro trabalho, a criatividade dele é dar abraço. O outro é não sei o que ela... Que coisa, nós vamos abraçar uma cidade, irmão. Nós vamos abraçar uma cidade. Mas a gente acredita que o Espírito Santo pode ungir coisas tão simples como um abraço? A gente acredita que o Espírito Santo pode ungir o que você faz hoje da sua vida?
Você acredita que o Espírito Santo, que pode usar um abraço para ressuscitar um morto, ele pode usar essa profissão sua, que você está bravo com ela hoje, insatisfeito com ela? Será que o Espírito Santo pode usar? Você está lá, sei lá, você trabalha com massagem, você está lá, massageando uma irmã lá, você é uma moça, obviamente, né? Está lá massageando a irmã e de repente o Espírito Santo começa a entregar uma palavra. Trocador de ônibus. Todo dia meu negócio passou a falar um versículo para todo mundo, todo dia. Meu Deus, será que a gente acredita que o Espírito Santo pode consagrar óleo ainda, né? Óleos, lembra a história do óleo? Coisas simples, para fazer coisas extraordinárias. Se coloca de pé no seu lugar. Eu tinha que pregar mais. Eu não consegui chegar onde eu queria ter chegado semana passada. Aleluia. Ah, Senhor. Talvez a coisa, entre aspas, simples que o Espírito Santo quer consagrar hoje é você, irmão. É você. Se acreditar que Deus pode usar você. Aonde você está? No que você faz hoje? Eu lembrei de mais uma história. Vou correr o risco e torcer para você esquecer dela daqui a um mês para poder contar de novo. Por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, eu já tive uma banda. Um dia eu conto mais sobre isso. Novo convertido, ninguém me deixava pregar na igreja. Aí eu tinha uns amigos que tinham uma banda e eles precisavam de alguém que pudesse pregar. Aí eles me deixavam cantar. O meu pagamento é eles deixavam eu cantar um refrão e eu pregava um pedaço. Pregava a mensagem. Eu tive muitas experiências assim, olha, eu já vi muita banda boa assim, ministério lindo, que não viveu 10%, irmão. 10% das experiências que eu vivi com Jesus, com aquela banda ruim que doía. Pensa numa bagunça. Só para você ver o fato de eles deixarem eu cantar, você já vê que o padrão era... Hein? Lembra? A gente tinha muita unção, cara. Só isso também. Muito poder de Deus. Porque a gente chorava demais, a gente cria muito no Espírito Santo. Nossa, que delícia lembrar das experiências. Quantas experiências que eu tive. E como eu disse, irmão, a gente só tinha o Espírito Santo mesmo. E tinha que torcer para o Espírito Santo chegar na primeira canção, porque se as pessoas acabassem de ouvir a primeira, elas iam embora. Então o Espírito Santo tinha que chegar logo, para dar certo. E ele vinha, irmão. Dentre algumas experiências, um dia, a gente foi fazer um aniversário. Uma menina chamou a gente para fazer um aniversário de 15 anos dela. A gente tocou num lugar, e nesse lugar ela aceitou Jesus na hora do apelo. Eu acho que ela aceitou Jesus para a música parar. Vamos para o final logo de uma vez. Mas ela aceitou Jesus, irmão. Olha que coisa linda. Aí quando ela fez 15 anos, ela chamou a gente para tocar no aniversário dela. E a gente só sabia tocar em lugar dependendo do Espírito Santo. Eu lembro que nesse dia a gente ficou assim, meu Deus. Aniversário de 15 anos pode levar o Espírito Santo? Porque se a gente for tocar sem ele, ninguém vai ficar. Eu falei, gente, a gente só sabe fazer desse jeito. Vamos orar para o poder de Deus vir no aniversário de 15 anos. Não, mas se o poder de Deus vir, vai estragar a festa da menina. Ninguém quer manto, ser cheio do Espírito Santo em festa de 15 anos, não. Mas é só o que a gente tem para oferecer, gente. Vamos orar para que o poder de Deus venha. E o Samuel, ele era guitarrista da banda. Eu lembro que um dia a gente estava no nosso devocional de oração, uma banda de rock, a gente tinha devocional de oração que, ó, pastor Cirilo ia ficar constrangido, de tão cheio do Espírito Santo que era. E um desses devocionais eu peguei a guitarra do Samuel e eu falei com ele assim, Samuel, cada nota da sua guitarra, Davi, quando ele tocava a sua harpa, demônios eram expulsos na vida de Saul. Então você é o seguinte, Samuel, essa guitarra aqui, cheio do Espírito Santo.
Essa corda, desculpa. Essa corda aqui, quando você toca, é cheio do Espírito Santo. Essa outra aqui é dons espirituais. Essa daqui, aí eu fui falando. Aí a última, eu falei assim, essa aqui expulsa capeta. Quando você bater nessa daqui, se tiver endemoniado, vai ser expulso. Aí amém, oramos, consagramos, e veio o dia do aniversário. Tocou 2 músicas e tal. Acho que foi na segunda música. Não sei se foi na primeira ou na segunda. Eu sei que logo no início, um monte de gente assim, a gente tinha umas musiquinhas de dançar, galerinha dançando, fazendo coreografia e tal, ajudava porque o Samuel era bonito. Então o que o Espírito Santo dava conta de fazer, de levar público, o Samuel levava. Ele era bonitinho. Aí as menininhas tudo dançando, fazendo as dancinhas da letra. Só que ele era bonitinho, mas era cheio do Espírito Santo, irmão. Aí, quando ele acabou de tocar a música, a última nota assim, ele era bem roqueirão, gostava das bandas de rock, de hardcore, aí no final, ele pegou assim, fez assim na guitarra, ó. Plim, foi passando uma nota de cada vez assim, ó. Trim. Irmão, não que bateu na última. Quem que ficou endemoniada? Tá bom pra você? Aniversariante, irmão. Tá bom pra você? Se eu tô mentindo, pede pro Eric conversar com ela, que o Eric sabe quem que é, porque eu mandei o Eric fazer o casamento dela, aquela menina que foi fazer o casamento dela. Porque eu mandei o Eric fazer, porque se eu fosse ia cair mais gente endemoniada. Irmão, do jeito que eu tô te falando, na hora que plim, a menina entortou. Mas foi aquela endemoniada com efeitos pirotécnicos. Sabe como é que é, né? Não é aquela de chavadinha, não, que é só o irmão da intercessão tá endemoniado. Não, é aquela que até o ateu olha e fala, isso é demônio. Ela entortou, caiu no chão toda torta, irmão. Aquilo eu já corri, porque eu me preocupei com a vida dela. O constrangimento. Eu já catei ela no colo, irmão. Graças a Deus, o aniversário de 15 anos marcaram nos fundos da igreja metodista lá em Benfica. Eu agarrei ela aqui no colo e saí igual doido, irmão. Porque eu fui primeiro expulsar o demônio. Na hora que eu falei, em nome de Jesus, sai. Ele não sai. Eu falei, então nós sai. Por quê? Porque se eu deixasse lá, o diabo ia ter o show que ele queria, que era envergonhar a vida dela. Que era humilhar ela na frente de todo mundo. E eu sempre soube que o diabo gosta de show. Quando acaba o show, perde a graça. Aí carreguei ela no colo, fui para um banco dentro da igreja, irmão, e tome expulsar demônio, irmão. E o povo tudo lá olhando, sem saber, os que era crente já, rapaz, ficou endemoniada. E os que não era, nossa, deve ter sido convulsão. Eles achavam que era convulsão, ficavam perguntando depois se ela teve uma convulsão. E ela foi liberta, irmão. Foi liberta. Depois foi enviada para o seminário, passou pelo período de treinamento. O Eric foi lá fazer o casamento dela. Olha isso. Espírito Santo fazendo com que a gente tinha. Aí a gente tem tanto hoje que talvez não caiba o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo pode usar você? Eu acho que eu plantei em você uma fome por coisas sobrenaturais no seu coração hoje. O Espírito Santo usava eu, irmão. O Espírito Santo me usava, ele pode usar você também. Eu só tinha uma coisa, fome de Deus, irmão. Fome de ser usado por Deus. Tudo que eu li eu acreditava. Tudo que eu li eu acreditava na Bíblia. Amém. É isso mesmo. Do jeito que está aqui vai acontecer. Você só precisa acreditar. Hoje eu ensino para vocês que a coisa mais importante, o que você mais precisa, é aprender a concordar com Deus. Se você tiver coragem de concordar com o que está escrito, de concordar com Deus, dizer amém para o poder de Deus, você vai ver o que vai acontecer, irmão. Deixe o Espírito Santo ungir você. Você é a pessoa que o Espírito Santo quer ungir hoje. Se quando eu falo essas coisas, seu coração queima, você fala, eu quero isso, pastor. Será que cabe? Eu fico até meio assim, de contar essas coisas, porque nós temos uma geração, nós somos uma igreja muito bonitinha. Muito bonitinha. Muito bacaninha. Aí eu pergunto, será que cabe? Será que é por isso que Deus não faz? Porque isso mexe com a nossa reputação. Isso mexe com a gente. Mexe com o nosso clube.
dias para trás eu estava contando para a Raíssa coisas sobrenaturais que eu já vi acontecer com o Galoso, o Andrei, ambientes que nós tivemos com o poder de Deus se manifestando, que aconteceram coisas que não dá nem para falar em púlpito, porque escandaliza demais. Aí ela falou: eu quero viver essas coisas. Pastor, nós temos que viver essas coisas, pastor, de novo. Então vamos desejar isso. Vamos orar, irmão. Vamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Isso, sai do seu lugar com fome de Deus mesmo. Fala: Deus, me usa. Me usa, Deus. Usa.